Fala criativo, tudo beleza, tudo certo? Eu me chamo Rafael Costa, sou designer gráfico e hoje eu estou de volta com mais um vídeo aqui para o Clube do Design. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como criar um lettering e preencher ele com textura apenas utilizando o Illustrator. Então aproveita, já deixa seu like logo no começo do vídeo, assim você nos ajuda bastante em nosso trabalho de compartilhar conhecimento gratuito e de qualidade através da internet. Antes de seguirmos com o conteúdo do vídeo, dá uma conferida nessa dica rápida que tenho para te dar. Se você quer criar vetores incríveis e aprimorar suas habilidades como designer gráfico, eu recomendo que você adquira agora o curso completo de Illustrator na nossa plataforma de cursos, a Suite Criativa. O link para você adquirir o curso agora mesmo está aí na descrição do vídeo. Muito bem, então eu já estou com o Illustrator aqui aberto, tá? E a primeira coisa que eu vou fazer é criar um novo arquivo. Então eu vou vir aqui em Arquivo, Novo. A configuração que eu vou utilizar é essa daqui já, essa configuração que já vem pronta, né, de web grande, que é de 1920 por 1080, e vou depois clicar, as outras configurações eu vou deixar assim mesmo, como estão aqui na tela, e vou clicar em criar. Muito bem, o primeiro passo é fazer a vetorização do nosso lettering, tá? Então eu já tenho esse lettering que eu fiz aqui à mão, como vocês estão vendo, tá? É um lettering simples, apenas para fazer essa demonstração, não tem nada de muito técnico nele. Então o que eu vou fazer? Vou escanear esse lettering, tá? E vou jogar ele aqui no Illustrator. Então já tenho ele separado aqui. Bem aqui, eu vou clicar nele e arrastar para dentro do meu arquivo. A mesma coisa você vai fazer com o seu lettering. Se você já tiver um lettering pronto, você pode utilizar ele sem problema. Eu vou disponibilizar esse sketch para download, para caso você queira praticar também, tá? Então eu vou clicar e arrastar ele para dentro do nosso arquivo no Illustrator. Muito bem, vou clicar aqui fora. Vou dar um zoom clicando na letra Z. Depois eu clico aqui no Alt para diminuir o zoom. Vou centralizar essa minha letra aqui na minha prancheta, né, na minha área de trabalho. Mais ou menos aqui, ó. Clico e arrasto, tá? Para fazer isso eu só clico e arrasto, tá bom? Clico segurando e aí posiciono da maneira que eu achar melhor. Pronto, mais ou menos aqui tá bom. Vou clicar fora, tá? Para tirar a seleção. Aí o que eu gosto de fazer aqui, você não é obrigado, mas eu gosto de fazer é de deixar essa parte recortada da minha área escaneada, né? Do meu desenho escaneado. Então eu vou clicar aqui no retângulo, na ferramenta retângulo. E vou fazer ele certinho no tamanho da minha prancheta. Então vou clicar aqui nesse ponto e vou arrastar até o outro ponto da minha prancheta, a parte inferior. Clico e solto. Você vê que ele fica com a cor branca, que é a cor que estava selecionada bem aqui. Não tem problema a cor agora. Vou voltar aqui para a ferramenta seleção. Vou selecionar os dois, tanto a sketch quanto a ferramenta, quanto o retângulo que eu criei. Com os dois selecionados, eu clico com o botão direito do mouse e venho aqui em criar máscara de recorte. E aí pronto, ele já ficou no tamanho que eu preciso. Olha que ele está numa camada, né? Perceba que ele está aqui na primeira camada. Sempre essa primeira camada eu utilizo apenas para deixar a minha sketch. Então eu vou dar um duplo clique aqui no nome da camada e vou escrever sketch. Pronto. O que eu vou fazer agora é diminuir a opacidade da minha sketch para poder ter apenas ela como uma referência, tá? Não precisa ficar tão evidente. Então eu vou selecionar ela e bem aqui no menu transparência eu vou diminuir a opacidade dela para uns 10%. Tá vendo como ela já ficou bem quase sumindo, ó? Eu só preciso desse desenho, precisa de muito evidente. Então para não me confundir eu diminuo a opacidade, tá bom? Vou usar o zoom aqui para poder visualizar melhor. Já mudei o nome aqui da minha camada e agora eu vou bloquear ela. Eu vou clicar bem aqui, ó, nesse espacinho, e aí eu deixo ela bloqueada, assim eu não consigo editar
e não corro um risco também de eu tirar ela do lugar, tá? Vou clicar aqui em cima da camada e vou clicar aqui nesse ícone para inserir uma nova camada. E aqui eu vou começar a minha vetorização, tá bom? Eu já fiz um vídeo bem completo sobre vetorização utilizando o Illustrator, então por isso eu não vou mostrar todo o processo. Basta você saber como é o começo e eu mesmo vou reproduzir para todas as outras letras, tá? A gente não vai perder tempo com isso, tá bom? Então eu vou deixar o link para esse vídeo em que eu ensino sobre vetorização aí na descrição do vídeo e também no card aqui em cima, tá bom? Mas para a gente começar eu vou fazer os primeiros passos aqui para você lembrar e daí depois você pode conferir o vídeo lá caso você não saiba fazer essa vetorização utilizando a ferramenta caneta. Vou utilizar o zoom para deixar aqui bem pertinho da letra F, que é por onde eu vou começar. Vou selecionar a ferramenta caneta através do atalho no teclado, que é a letra P. Vou deixar a cor de preenchimento aqui como transparente e a cor de contorno eu gosto de deixar como vermelho. Tá? Eu vou aproveitar aqui o menu traçado e vou diminuir a espessura do meu traçado para 0,25 e com isso eu já posso começar a minha vetorização. Eu vou sempre clicar e arrastar, né? Eu vou marcar o primeiro ponto aqui, ó. Clico e arrasto, seguro a tecla Shift para manter aqui as linhas retas, tá? Quando eu chegar no ponto que eu quiser, eu largo. Pronto. Vou para o próximo ponto. Clico e arrasto, seguro a tecla Shift. E depois eu posso clicar na tecla Alt para poder mover apenas a segunda âncora. Ó. Então fica melhor para mim. Soltei. Vou para o próximo ponto. Clique e arrasto, segurando o Shift. Depois o Alt para fazer o ajuste. Vou para o próximo e assim por diante. Muito bem, e esse mesmo processo eu vou fazer para todos os outros traçados da minha letra, fazendo os ajustes necessários também na vetorização, tá bom? Muito bem, criativo, então olha só, aqui eu já vetorizei, já fiz a vetorização do meu lettering, tá? Já fiz os ajustes em cada uma das partes das letras, tá? Como você pode ver aqui, deixei ela com preenchimento preto por enquanto, a gente ainda não vai trabalhar cor. Eu vou mudar aqui o nome da minha camada para letras. Então vou dar um duplo clique aqui nela e vou renomear como letras. Para eu saber que essa daqui são as minhas letras principais, tá bom? O meu lettering, meu vetor principal, porque depois vão surgir outros elementos, tá bom? Muito bem, então a gente vai fazer agora a criação da textura, tá? Essa textura a gente vai fazer através de ferramentas apenas do Illustrator e eu vou te mostrar o passo a passo agora de como que ela é feita. Só antes de uma coisa, eu vou aproveitar e vou salvar esse arquivo, né, pra gente não ter nenhum problema. Então vou clicar em Ctrl S no teclado. Eu escolhi a pasta e aqui eu vou renomear o meu arquivo como Flow. E aí vou clicar em salvar. Vou clicar em OK. Pronto, já está salvo, tá? Muito bem, para criar esse efeito, essa textura, a gente vai vir aqui do lado. Vou dar um zoom aqui, clicando no Z, me aproximando. Por causa do seguinte, para que essa textura fique legal no nosso lettering, é importante que ela tenha uma área que dê para preencher bem o espaço da nossa letra, tá? Então ela tem que começar mais ou menos aqui nessa altura e terminar mais ou menos por aqui também, ó. Tem que pegar essa altura aqui da nossa letra, nem pegar tudo e nem também ficar muito abaixo que não apareça nas outras letras, tá? Então o que eu vou fazer aqui, vou aproximar aqui mais um pouco, vou com a ferramenta seleção e aqui eu vou vir aqui na ferramenta de forma, né? E vou clicar com o botão direito para selecionar a ferramenta elipse. Selecionei a ferramenta elipse, eu vou vir mais ou menos aqui nessa altura aqui da minha letra e vou clicar e arrastar. Vou segurar a tecla Alt
para manter ela assim certinha, não ficar essa elipse, não ficar uma elipse, eu quero um círculo perfeito, tá? Então vou fazer um ponto mais ou menos aqui deste tamanho, bem pequeno, ó, e vou soltar. Ferramenta seleção novamente. Eu quero mostrar aqui para você como é que ficou, ó. Tá vendo? Então um círculo mais ou menos desse tamanho aqui, tá? Não pode ser muito grande e também não pode ser muito pequeno. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar e arrastar ele para cá, para cima. Clico e arrasto, seguro a tecla Shift e vou segurar o Alt também, porque eu quero aproveitar e criar uma cópia desse círculo, tá bom? E aí eu vou colocar mais ou menos por aqui, ó. Mais ou menos na altura aqui do traço do F, ó. E aí vou soltar. Então percebe que ele criou agora uma cópia, né? Tem exatamente o mesmo ponto, o mesmo círculo na mesma direção e com o mesmo tamanho, né? É uma cópia, tá vendo? Muito bem, agora eu vou vir nesse aqui, ó. Vou dar um zoom, clicando na letra Z do teclado, tá vendo? Uso a ferramenta seleção, clicando na letra V no teclado. Vou selecionar o círculo e vou clicar e arrastar as extremidades dele, tá vendo? Ó? Segurando a tecla Shift e segurando a tecla Alt, porque eu quero que ele mantenha centralizado. E vou diminuir o tamanho dele, ó, para quase sumindo aqui, ó, mais ou menos, e largo. Tá vendo? Vai ficar esse pontinho aí, ó, mais ou menos desse tamanho, tá? Acredito que tá bom. Vou usar o zoom de novo, tecla Z do teclado, tecla Alt para usar o zoom menos, ferramenta seleção, tá vendo? Ele vai ficar mais ou menos nessa posição e mais ou menos tem esse tamanho, tá bom? Muito bem, feito isso, agora eu vou selecionar os dois pontos, vou vir aqui na ferramenta Objeto, aqui no menu Objeto, e vou vir aqui na ferramenta Mesclar, e depois aqui em Criar. Ele vai fazer uma mesclagem entre esses dois pontos, tá? Entre o círculo menor e o círculo maior. Mas eu preciso editar isso aqui agora. Então eu vou vir aqui em Editar, não, em Objeto, depois Mesclar, e aí Opções de Mesclagem. Aqui eu vou escolher o espaçamento de distância especificada. Não, eu vou escolher de etapas especificadas. Sempre deixando a caixinha de visualizar selecionada para você ver como é que tá ficando, tá bom? É importante que não fique assim tão grudado, porque senão o efeito não fica legal. Então eu vou aumentar um pouco mais essas etapas. Vou colocar em 30. Coloco 30 e aí aqui eu clico em visualizar para ele poder atualizar. Não, eu preciso diminuir no caso, né? Então tava com 19, vou colocar 10 etapas. Aí ficou espaçado demais. 15. Aqui é importante você saber que não tem um valor fixo, tá? Isso aqui é você que vai editar de acordo com o seu lettering, de acordo com aquilo que você acha mais visualmente mais legal. Mas é importante que tenha aqui um pouco desse espaçamento para depois ficar um efeito bacana. É isso aqui que vai dar o efeito de textura, então precisa ficar com um espaçamento legal. Deixa eu colocar aqui em 13. Ficou melhor, mas acho que é 12. Aí 12 ficou bem melhor. Ficou bem melhor com 12, tá? Então vou clicar aqui em OK. E pronto, tá feito aí a matriz da minha textura, tá bom? Vou dar um zoom novamente, porque agora a gente vai precisar de um pouco de espaço para visualizar o que vai acontecer. Então vou clicar na letra Z no teclado, depois a tecla Alt para diminuir o zoom, e vou clicando e posicionando aqui o meu lettering, tá? Clico na letra V no teclado para usar a ferramenta seleção. Agora eu vou clicar e arrastar essa linha com a textura para cá e vou posicionar ela, ó, mais ou menos aqui, ó, no limite do meu traço da letra F, ó, dessa curva aqui da letra F. Aqui embaixo, vou trabalhar aqui embaixo. Pronto. Bem.
Se você não sabe ainda mexer muito bem no Illustrator, tá vendo eu fazendo mexer aqui a tela com a mãozinha, você clica no atalho H no teclado ou vem aqui na ferramenta mão, tá? Bem aqui na lateral. E aí você vai poder clicar e posicionar aqui o projeto, né? A sua tela de trabalho. Muito bem, feito isso agora, vou clicar novamente na letra V para ativar a ferramenta seleção. Eu vou selecionar aqui a minha matriz, né, para textura. Vou vir agora aqui no menu superior em efeito, depois em distorcer e transformar e transformar. Aqui eu vou poder fazer com que ela seja multiplicada, com que essa textura, com essa linha de base aqui seja multiplicada num determinado número de vezes que eu vou escolher, tá? Então eu vou começar aqui, ó, inserindo o número de cópias. Eu vou pedir 150 cópias e vou pedir para mover ele na horizontal 10 pixels. Vou clicar aqui em visualizar. Isso. Você vê que ficou bom porque ele preencheu toda a lateral aqui, toda o tamanho, a dimensão aqui do meu lettering, tá bom? Se você escolhesse um valor que ficasse mais aqui pelo meio, era melhor você aumentar um pouco mais para que ele pegue aqui toda a largura da sua letra, tá? Vou clicar em OK. E agora eu preciso rotacionar essa textura. Vou dar um zoom aqui, clicando na letra Z e aproximando, para você ver mais ou menos o que vai acontecer. Olha como está ficando a nossa textura, tá vendo? Então percebe que ela já foi criada, mas ainda não está 100% certinho. Vou selecionar essa linha aqui, que foi a minha base. Vou vir aqui na opção Objeto, Transformar e aí Girar. Aqui eu vou colocar o valor de -30. Clico em Visualizar, porque eu quero ver como é que está ficando. Agora sim você percebe que ela já está com um visual de textura, né? Que é o que a gente está querendo para o nosso lettering, tá bom? Você pode utilizar outros valores aqui para esse ângulo, tá? E eles vai mudar um pouco os seus resultados, tá? Você pode brincar aqui com isso também, tá? Mas a gente vai trabalhar com o valor de -30, que eu acho que ficou melhor para o nosso projeto, tá? Feito isso, eu clico aqui em OK e pronto. Agora, se você reparar, eu só posso selecionar essa linha aqui, tá? Ela que é que tá valendo como seleção. Eu não consigo selecionar os outros pontos, tá? Então o que eu vou fazer para corrigir isso? Eu não corrigi porque não é um erro, mas é uma característica que a gente vai precisar dele como um todo. Então a gente vai selecionar aqui a nossa linha que serviu como base para criar a textura. Vou vir aqui em Objeto e depois em Expandir Aparência. E aí pronto, agora eu já posso selecionar o meu objeto a partir de qualquer ponto. Vou usar a ferramenta Zoom porque eu quero visualizar minha letra. Então, letra Z no teclado, Alt para diminuir o zoom. E vou clicando até aparecer toda a minha letra. Tá? Eu vou criar uma camada nova só para a parte da textura. Tá? Então o que eu vou fazer? Para poder trabalhar a textura com mais tranquilidade, sem influenciar nos outros vetores, e para a gente não se confundir, porque depois a gente vai precisar reorganizar aí a posição de cada um dos elementos do nosso lettering. Então vou selecionar aqui a camada letras e depois vou criar uma nova camada clicando nesse ícone bem aqui. Essa nova camada eu vou dar um duplo clique sobre o nome dela e vou renomear ela para textura. Pronto. Vou selecionar a minha textura que eu acabei de criar. Vou clicar em Ctrl X no teclado, vou selecionar a nova camada textura e depois vou clicar em Ctrl F para colar ela no mesmo lugar. Agora eu vou precisar também de uma nova cópia aqui do meu vetor das letras. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar ele todo, clicando e arrastando aqui, ó. Aí eu vou clicar e arrastar ele para baixo, segurando o Shift e depois o Alt para poder criar uma cópia. Foi o mesmo que a gente fez com o círculo ainda agora. E agora eu solto, tá? Com isso eu já tenho uma cópia que é o que eu vou trabalhar para fazer o preenchimento da textura. Vou clicar fora, tá? Para você poder visualizar aqui. Eu vou agora selecionar novamente o meu vetor. Vou dar um Ctrl X
para recortar. Vou selecionar a camada textura e vou dar um Ctrl F para colar ele no mesmo lugar. Tá? Posso até bloquear aqui a camada das letras, porque aí sim agora eu só estou trabalhando na camada textura. Vou usar o zoom para aproximar. Vou usar a ferramenta seleção, clicando na letra V no teclado. Muito bem. Agora eu vou mudar a cor aqui da minha letra, apenas para a gente não se confundir aqui na hora de colocar a textura. Então vou selecionar ela toda e vou colocar a cor branca. Pronto. Assim fica mais fácil da gente visualizar. Agora eu preciso posicionar a minha textura em cima da letra na posição que eu achar mais conveniente, né, que deixar ela mais atraente. Então vou colocar ela aqui embaixo, pegando mais ou menos o meio da letra. Bem aqui. Percebe que eu vou preencher toda a parte inferior das letras menores, né, das letras em caixa baixa, das letras minúsculas. Vou clicar e arrastar um pouquinho para cá, ó. Eu quero que pegue toda a letra, ó. Tá vendo? Pegou toda a parte inferior das letras minúsculas. Tá? Aí, essa parte aqui da letra F ficou para baixo, não preencheu. Então a gente vai fazer uma pequena correção aqui para não dar um problema lá na frente de essa parte aqui não ficar preenchida, ficar um espaço aqui sem textura, apenas com a cor. Então o que eu vou fazer? Vou dar um zoom aqui para aproximar. E vou só criar um retângulo bem aqui, um pequeno retângulo para cobrir essa parte. Vou vir aqui na ferramenta de forma, vou clicar com o botão direito do mouse e vou selecionar a ferramenta retângulo. Vou clicar e arrastar daqui para cá, ó, só pegando essa parte que ficaria sem preenchimento. Tá? Ela já vai vir na cor preta, que é a mesma cor da textura. Tá? Vou clicar aqui na ferramenta seleção. Agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar tanto o retângulo novo que eu criei, quanto a textura. Tá? Selecionei os dois, vou vir aqui no menu Pathfinder e vou clicar na opção Unir. Pronto, agora você vê que eles viraram uma coisa só. Tá? Então, com esse posicionamento, eu já vou ter o preenchimento certinho de todas as letras. Tá? Então, a partir de agora eu já não posso mudar. Não posso colocar para cá para o lado, por exemplo, ó, porque senão eu já vou perder aqui o preenchimento da minha letra F. Vou dar um Ctrl Z para voltar. Pronto. Tem que ficar nessa posição, tá bom? Você vê que como eu fiz essa união, o meu vetor, a minha textura veio para cima, tá? Mas se acaso você faça e ela não vá para cima por algum motivo, você pode mudar o posicionamento dela aqui na camada. Você clica aqui nessa setinha, ó, do lado, você encontra aqui a textura, ó, ela tá bem aqui, ó. E aí eu posso ir mudando ela de posição aqui dentro da camada. Se eu quiser que ela vá lá para trás, ó, eu clico e arrasto ela para cá e pronto, ela passa a ficar para trás, ó, tá vendo? Mas eu preciso dela, né, lá em cima para poder visualizar melhor e também poder fazer a próxima etapa. Então eu vou clicar e arrastar lá para cima. Pronto, aí ela fica por sobre as letras, tá bom? Vou diminuir o zoom. Clico na letra Z, depois Alt, diminuo o zoom para poder visualizar, tá bom? Agora tem um detalhe aqui no nosso lettering que é o seguinte: algumas partes das letras não estão unidas, elas estão separadas, tá vendo? Ó? O F todo ele está separado, ó. Então vou dar um Ctrl Z para voltar aqui. Então antes de fazer esse preenchimento com a textura, eu preciso unir todas as partes da minha letra. Tá? Então vou aqui na camada, ela já está até aberta, eu vou esconder aqui a parte da textura e vou ficar apenas com as letras. Então o que eu vou fazer é unir todas as partes das letras para tornar uma coisa só. Então vou selecionar todas as minhas letras, todas as partes delas, e vou clicar aqui no menu Pathfinder, eu vou clicar na opção Unir. E pronto, vai se tornar, ó, uma coisa só, tá vendo? Dá um Ctrl Z. Pronto, agora sim eu já consigo trabalhar a criação da textura. Vou ativar novamente aqui a textura, clicando aqui no símbolo do olhozinho. Pronto, ela já voltou, ela já está na posição. Agora a gente vai utilizar novamente o menu Pathfinder para fazer com que fique selecionado apenas, com que apareça apenas a parte da nossa letra, da nossa textura que aparece na letra. Então vou selecionar aqui a textura.
Vou vir aqui no menu Pathfinder, aqui nesses 3 tracinhos horizontais, vou clicar neles e vou clicar aqui na opção criar forma composta. Muito bem, feito isso, eu vou clicar aqui nesse botãozinho que vai surgir depois em expandir. Muito bem. O mesmo eu vou fazer para o vetor das letras. Vou selecionar o vetor, vou vir aqui no menu Pathfinder, depois em criar forma composta, e aí vai surgir o botão expandir. Vou clicar no botão expandir. Clico fora e pronto. A próxima etapa é bem simples, eu só preciso agora selecionar o vetor das letras e o vetor da textura. E aqui no menu Pathfinder eu vou utilizar a opção de interseção. Vou clicar nela e pronto. Agora você vê que a minha textura já ficou preenchida apenas nas partes da letra que eu escolhi que aparecesse, tá? Agora eu posso colocar qualquer cor na minha textura, tá? Fazer um teste aqui, ó. Posso colocar vermelho, amarelo, verde. A cor que eu quiser eu posso atribuir para minha textura. Vou dar um zoom aqui para você ver de perto como ficou, ó, tá vendo? Ele vai fazendo aquele preenchimento gradual de acordo com a textura que a gente criou, tá vendo? Muito bem, então clico aqui na ferramenta Zoom, né? Tô com o zoom selecionado, teclo no Alt para diminuir a visualização do zoom, mais um pouco, e agora eu já posso levar essa textura para cá. Vou clicar na letra V no teclado para usar a ferramenta Seleção. Aqui agora é só uma questão de posicionamento dos itens e criação dos contornos, né, para ficar aquele efeito que a gente já trabalhou, que eu já mostrei para vocês no resultado final. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar e arrastar a minha textura para cima do vetor das letras, tá? Como ela está exatamente no mesmo alinhamento aqui das letras, a textura está no mesmo alinhamento das letras, eu posso simplesmente, para ficar mais fácil e correto a colocação, eu posso selecionar a textura, depois eu seleciono aqui essa parte aqui da letra F, ó. Opa, tá bloqueado, né? Então vou desbloquear aqui, ó. Pronto. Seleciono essa parte aqui da letra F, depois clico na letra F, nesse tracinho da letra F novamente, para mostrar que eu quero alinhar essas duas formas com base nessa forma aqui da letra F, tá? E daí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui agora no menu de alinhamento, bem aqui, ó, nessa aba alinhar, e aí vou clicar nessa opção bem aqui de alinhar verticalmente pela parte inferior. Clico aqui e pronto, eles estão alinhados. Clico fora, pronto, eu já estou com a minha textura colocada, posicionada no local correto. Para visualizar, eu vou usar aqui o zoom novamente, clicando na letra Z do teclado. Vou aproximar para você ver como está ficando o efeito. Tá bom? Clico na letra V para usar a ferramenta seleção e tá pronto. Basicamente esse é o efeito de textura. Agora a gente vai criar os efeitos de contorno, tá? Os efeitos de contorno. Para isso, para ficar mais fácil da gente visualizar, deixa eu salvar aqui o nosso trabalho para a gente não correr nenhum risco de perder ele. Clico no Ctrl S e salvo automaticamente. Muito bem, eu vou fechar aqui então a camada de textura. Tá? Vou bloquear a camada de textura e vou ocultar ela também. Vou deixar apenas a camada das letras. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar os meus vetores das letras. Vou vir aqui em Objeto, Caminho, Deslocar Caminho. Você vê que ele vai fazer uma expansão aí das minhas letras, tá? Eu tô com um deslocamento aqui de 10 pixels. Você pode aumentar ou diminuir, você pode aumentar, né? No caso aqui a gente precisa aumentar. Eu não vou aumentar muito, porque esse primeiro contorno ele tem que ser um pouco menor. Então eu vou colocar o deslocamento em 10 pixels. A junção eu vou colocar em arredondado e esse limite de mitra eu vou deixar assim mesmo. Vou clicar em OK. E agora eu vou colocar não vou perder essa seleção aqui e vou colocar uma nova cor nele já para poder diferenciar ele do preenchimento. Vou clicar aqui na cor vermelha. Tá vendo, ó? Então
já apareceu aqui o resultado. Eu já tenho um primeiro contorno. Vou expandir aqui a camada para você ver como é que ficou, ó. Tá vendo? As letras todas foram copiadas, só que aqui com um contorno, né? O que eu vou fazer agora, eu vou mesclar as letras, o vetor, né? Vou mesclar logo esses dois vetores, porque a gente não vai precisar deles separados. Então eu vou clicar aqui na primeira forma da letra F, tá? Como ela tem a cor preta, eu vou selecionar todas as outras que têm a mesma cor. Para ficar mais fácil, eu vou usar aqui selecionar mesmo cor do preenchimento. Então selecionei tudo que aparece com a cor preta. E vou vir aqui na opção do Pathfinder em unir. Pronto, unir. A mesma coisa eu vou fazer agora para as letras vermelhas, né? Para o contorno que eu coloquei em vermelho. Então eu posso selecionar aqui uma parte vermelha, venho aqui em selecionar mesmo cor do preenchimento. É importante, eu vou só lembrar, caso você não conheça muito bem essa ferramenta, que você seleciona tudo que tem a mesma cor. Nessa opção que eu escolhi, eu vou selecionar tudo que tem a cor vermelha. Como eu coloquei só no contorno, então não preciso me preocupar. Mas se você tivesse outros elementos com a cor vermelha, você iria selecionar assim desse jeito também. Então eu vou vir aqui novamente no menu Pathfinder, na opção unir, e pronto, eu já uni o meu contorno também. Já são um elemento só cada um, tá vendo? Vou dar um Ctrl Z. Pronto. Eu vi que tá aparecendo ali a minha sketch, né? Eu vou ocultar porque eu não preciso ficar vendo mais. Então aqui na camada sketch eu vou ocultar ela bem aqui, tá? E pronto. Vou diminuir aqui, vou fechar aqui a camada das letras. Vou criar uma nova camada apenas para o contorno. Então vou selecionar a camada de letras, vou clicar aqui na opção de criar nova camada, vou dar um duplo clique sobre o nome da camada e vou renomear ela para contorno 1. Pronto, clico fora e tá feito. Vou selecionar aqui a parte vermelha, vou dar um Ctrl X para ela recortar, vou selecionar a camada contorno 1 e vou dar um Ctrl F para colar no mesmo lugar. Você vê que ela veio para cima porque a camada está na parte de cima da letra, está sobre a camada letra. Então para corrigir isso eu vou clicar e arrastar a camada contorno 1 para baixo da camada letras. Pronto. A nossa textura continua lá. Se você clicar aqui na opção do olhinho de colocar visibilidade, ela vai aparecer, tá? Mas ainda não precisa, então vou deixar ela para não confundir a gente, para não confundir sua cabeça. Eu vou ocultar ela aqui por enquanto. Muito bem, feito isso, falta mais um contorno, né? Que eu vou fazer com base no contorno vermelho. Eu vou bloquear aqui a camada de letras para a gente não ficar precisando selecionar com cuidado. Então eu vou selecionar aqui o contorno vermelho, tá? É o contorno 1 que a gente está selecionando. Vou vir novamente aqui em objeto, caminho, deslocar caminho. Já estou com visualização ativada, tá com a junção arredondado e tá com os mesmos 10 pixels que eu já fiz no contorno anterior. Só que aqui eu quero ele um pouco maior. Então eu vou aumentar ele um pouquinho para 15. Para 15, acho que 15 tá bom. Tá bom 15. Tá? E vou colocar, deixa eu ver como é que fica com 20. 20 ficou legal também. Não, mas acho que 15 tá melhor. Pronto. E vou clicar em OK. Feito isso, eu vou mudar a cor, vou colocar a cor para amarelo. Tá? Você vê que ele ficou certinho aqui na posição, só que a gente vai colocar ele um pouco mais para a direita e um pouco mais para baixo, que é isso que vai dar o efeito ali de deslocamento, de um efeito tridimensional de leve que eu gosto de utilizar. Vou dar um zoom aqui para a gente ficar mais próximo da letra e você ver o resultado. Vou clicar na letra Z no teclado, vou clicar para aproximar, tá? E pronto, clico na letra V no teclado. Agora eu vou clicar aqui fora porque eu acho que tá os dois selecionados, tanto o contorno vermelho quanto o contorno amarelo. Eu quero só
amarelo. Eu vou clicar nele e arrastar ele um pouco para o lado direito e um pouco para baixo. Bem aqui. Se você quiser, você ainda pode usar as teclas, as setas do teclado para poder ajustar o posicionamento melhor, ó. Tá vendo? E você vai ajustando. Mas é sempre aqui nesse exemplo, nesse exercício, a gente coloca ele um pouco mais para a direita e um pouco mais para baixo, que aí vai dar esse ar de como se ele fosse uma letra tridimensional. Vai dar uma leve saltada na letra no nosso vetor, ó. Se você ver, ele já fica com essa aparência, tá bom? Novamente vou usar o zoom. Na verdade vou aproveitar e te mostrar um atalho, que se você clicar 2 vezes aqui na mãozinha, ele te mostra toda a sua prancheta, tá bom? Pronto. Muito bem, estamos quase terminando. Vamos ver como está ficando com a textura. Eu vou ativar aqui a textura, está ficando bem legal. Vou desativar a textura, só que eu preciso de uma nova camada. Eu vou criar uma nova camada só para o contorno amarelo. Então eu vou clicar aqui na Sketch, na camada da Sketch, e vou criar uma nova camada. Muito bem, feito isso, eu vou selecionar aqui o meu contorno amarelo, vou clicar nele, depois eu clico em Ctrl X para recortar, seleciono a camada 5 que eu acabei de criar e clico em Ctrl F para colar no mesmo lugar. Vou dar um duplo clique sobre a camada e vou renomear ela para contorno 2 e clico fora. É o nosso segundo contorno, ele já está posicionado, certo? Muito bem, estamos quase terminando. Como eu estou com o meu contorno aqui, o contorno amarelo selecionado, eu vou aproveitar ele para fazer um efeito de sombra. Esse efeito é bem simples. Como eu estou com ele selecionado, eu vou clicar no teclado em Ctrl C e depois em Ctrl F para colar no mesmo lugar. Ele está selecionado, então eu vou mudar a cor, vou colocar esse azul aqui o azul aqui da minha paleta mesmo, tá? Eu vou expandir aqui a camada de contorno 2 para você ver o que aconteceu, tá? Então eu tô ainda, o contorno amarelo não sumiu, só que ele tá atrás do contorno azul, tá? Dessa parte azul. Mas na verdade essa parte azul aqui que a gente criou não é um contorno, ela vai ser a sombra do nosso lettering. Tá bom? Então vou clicar aqui, ó, na camada, vou selecionar a camada onde está o azul e vou arrastar aqui para baixo do amarelo, tá? Ele ainda está selecionado. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer mesmo que eu fiz ali no amarelo. Vou usar as setas do teclado para colocar ele mais para o lado, ó, e um pouco para baixo também. Então vou clicando um pouco para a direita e um pouco para a esquerda. Mais ou menos aqui nessa posição. Pode ser até um pouco mais para baixo, porque é sombra. Vou posicionando mais ou menos aqui. Clico fora. E pronto. Vou diminuir aqui, ó. Vou fechar aqui a camada contorno, porque eu vou criar uma nova camada para sombra. Seleciono aqui a Sketch. Clico aqui em criar uma nova camada. Dou um duplo clique sobre a camada nova e vou renomear ela para sombra. Clico fora. Vou selecionar o vetor azul, clico em Ctrl X para recortar ele, seleciono a camada sombra e clico em Ctrl F para colar no mesmo lugar. Pronto, tá? A única coisa que está faltando agora para a gente finalizar, na verdade são duas coisas. Primeiro é criar um background, que a gente também vai precisar de um background. Vou diminuir aqui o zoom, clico na letra Z no teclado, clico em Alt, mais uma vez, pronto. Vou criar já a camada aqui do background, vou selecionar aqui a camada da Sketch, clico em criar nova camada, duplo clique sobre o nome da camada e vou colocar aqui como background. Isso, clico fora. Agora seleciono a camada do background e vou vir aqui na ferramenta forma com o retângulo. Clico, depois venho aqui no canto superior esquerdo, clico e arrasto até a outra diagonal na direita e largo bem aqui. Vou colocar uma cor diferente para não confundir a gente ali. Vou colocar vou colocar um cinza. Pronto, por enquanto. Clico na ferramenta seleção e beleza. Vou ativar aqui a textura para a gente ver o que aconteceu, tá? Então, ó, você vê que o nosso lettering basicamente ele está pronto em termos de vetores.
tá? Diminuir o zoom aqui. Então, em termos de vetor, ele está ok. Vou desativar os cadeados das camadas para ter todas elas liberadas para edição. E agora eu vou apenas adicionar as cores, tá bom? Então, vou começar com a cor da textura. Para ficar mais fácil de selecionar, a gente não correr o risco de mover aqui a posição de nenhuma camada, de nenhum vetor. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar eles através dessa opção bem aqui, que eu posso selecionar os vetores clicando nas suas respectivas camadas. Essa é até uma vantagem de você criar camadas separadas para cada elemento, tá bom? Então vou clicar aqui primeiro na da textura, vou deixar ela selecionada e vou escolher a cor branca, aqui na paleta de cores mesmo. Só que eu vou mexer aqui no menu transparência, eu vou mudar o modo de mesclagem dele. Vou abrir aqui as opções e vou colocar em superposição. Ele vai fazer um jogo aqui com a cor de baixo. Ainda não vai aparecer porque a cor de baixo é da letra, que é preta, tá bom? Eu vou selecionar aqui a próxima, que é a camada da letra. Vou dar um duplo clique sobre a cor e vou escolher a seguinte cor. É a cor F793-1E e clico em OK. Pronto, aí você vê que agora sim a textura está aparecendo ali, fazendo um efeito com a cor, certo? Vou para a próxima camada, que é a do primeiro contorno. Vou dar um duplo clique sobre a cor e vou escolher novamente a outra cor, que é 5B2A86. E clico em OK. Muito bom. Vou para a próxima camada, que é a contorno 2, que eu vou deixar com a cor preta. Vou para a próxima camada, que é a sombra. Vou dar um duplo clique sobre a cor e vou utilizar a cor E2CD0C. E clico em OK. E o meu background é a próxima camada. Se você clicar aqui para selecionar, eu vou utilizar esse amarelo da paleta mesmo. Clico fora e pronto. Com isso a gente finaliza a criação do nosso lettering utilizando textura para fazer esse efeito aqui gradiente de cor. Muito bem, criativo, esse fica sendo então o resultado do nosso tutorial. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. E se você ficou com alguma dúvida sobre qualquer etapa desse processo, coloca aí nos comentários, eu vou ter o prazer em te responder, em tentar te ajudar e tentar esclarecer. Se você gostou desse tutorial e quer receber mais dicas como essa, conforme a gente for publicando aqui no canal, aproveita e já se inscreve, pois assim você vai ser notificado em primeira mão sempre que um novo vídeo for publicado por aqui. Se você gostou também, não esquece de deixar o seu like, isso nos ajuda bastante no nosso trabalho e na divulgação do nosso canal. Se você quer aprender mais sobre lettering, sobre desenho de letras, desde a parte feita à mão até a vetorização com os efeitos mais avançados e efeitos profissionais, eu te recomendo a conhecer o meu curso de lettering completo na nossa plataforma de cursos, a Suite Criativa. O link para você conhecer mais sobre o meu curso vai estar aí na descrição do vídeo. Então é isso, criativo, eu espero que você tenha gostado. Hoje eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.